Olá, boa noite. O Supremo começa a julgar de forma definitiva o processo que trata do pagamento de diferenças de perdas inflacionárias decorrentes dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. STF rejeita a análise de uma petição feita por inteligência artificial que mencionou falsos precedentes e conteúdo jurídico incorreto. Tribunal de Justiça de São Paulo volta a suspender o serviço de mototáxi na capital. Em operação contra o tráfico de drogas, Polícia Federal e FAB interceptam um avião de pequeno porte no Pará e apreendem 200 quilos de skunk. Supremo quer informações do INSS sobre a falta de acesso à indenização de crianças com deficiência causada pelo Zika vírus. E ainda, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por 180 dias as medidas cautelares contra o governador do Acre, Gladson Cameli. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de maio, começa agora. O plenário virtual do Supremo começou a julgar uma ação que discute se poupadores têm direito à indenização por perdas em planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, implementados nas décadas de 80 e 90. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, deu prazo de 2 anos para adesão ao acordo. Marta Ferreira tem mais informações. A expectativa é grande sobre esse julgamento porque muitas pessoas perderam dinheiro à época. Esses planos econômicos foram lançados na tentativa de conter a hiperinflação. Só que os bancos foram acusados de aplicar as novas taxas de correção para depósitos feitos antes de entrarem em vigor. Resultado, quem tinha poupança perdeu a correção da inflação nesses períodos. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro, em 2009, entrou com ação no Supremo pedindo a suspensão das decisões judiciais que garantiam a reposição dessas perdas. Na época, o pedido de liminar foi negado, mas o mérito da questão ainda não havia sido decidido. Em 2018, o Supremo homologou um acordo entre representantes de bancos e poupadores, que estabeleceu indenizações pelas correções da poupança ocorridas durante os planos, em troca da retirada de ações judiciais. Um aditivo no acerto foi feito em 2022. Agora, os ministros julgam a ação que discute a constitucionalidade dos planos e se há direito de reposição por perdas inflacionárias ocorridas. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e a necessidade de ressarcimento de quem foi prejudicado. No voto, ele destacou que é possível, portanto, admitir o caráter constitucional e congente dos planos econômicos e, ao mesmo tempo, reconhecer que seus efeitos danosos merecem ajustes e correções. Zanin também ressaltou que os valores devem ser recompostos com base em acordo coletivo homologado pelo STF. Por fim, Zanin votou para dar prazo de mais 2 anos para as pessoas aderirem a um acordo para compensar as perdas ocorridas durante os planos econômicos entre 1980 e 1990. O ministro Gilmar Mendes já votou acompanhando o entendimento do relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 23 de maio. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a análise de uma petição feita por inteligência artificial. No documento foram mencionados falsos precedentes e conteúdo jurídico incorreto. Além da punição por má-fé, a Corte determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil seja comunicada sobre o caso para tomar as providências cabíveis. Repórter Evne Araújo tem os detalhes.
A decisão individual foi do ministro Cristiano Zanin, que recebeu a relatoria do caso. A reclamação no Supremo era contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve uma punição administrativa, mesmo com uma decisão de absolvição, tendo transitado em julgado. A petição apresentada, no entanto, mencionava julgados inexistentes e atribuía, de forma indevida, conteúdos incorretos às jurisprudências do STF. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin citou as decisões mencionadas que não foram localizadas ou não tratam da matéria discutida. Além disso, apontou a interpretação inadequada de súmulas. Para o ministro, a petição buscava induzir o Supremo Tribunal Federal ao erro. Outro apontamento do relator foi uma marca d'água no documento que indicava o uso de uma ferramenta de inteligência artificial na elaboração do texto. Em consulta ao site da marca, foi apurado que se trata de um programa de edição com recursos de assistente de escrita. Para Zanin, houve uso da tecnologia sem qualquer revisão do conteúdo. Além disso, o ministro considerou que, como esse ato, em um primeiro exame, possivelmente violou o Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil deve ser notificada para que adote as providências que entender cabíveis. O fato também caracteriza má-fé processual, pois o autor age de forma temerária, falseando a existência de precedentes vinculantes em demanda proposta perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo considerou inconstitucionais as leis de 3 estados brasileiros que estabeleciam critérios próprios de desempate para promoções nos ministérios públicos. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros atenderam ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que em 3 ações contestou as leis do Rio Grande do Sul, do Ceará e de Alagoas. As normas estabeleceram critérios não previstos na Lei Orgânica do Ministério Público, como tempo de serviço público e maior número de filhos para desempate na promoção por antiguidade na carreira. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público determina apenas critérios diretamente relacionados ao desempenho funcional, como o tempo na instituição, a conduta e a dedicação ao cargo. Ministro André Mendonça considerou que a inclusão de fatores pessoais fora do contexto institucional, como quantidade de filhos, viola os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade entre os entes federativos. Além disso, Mendonça entendeu que as normas estaduais violaram a competência da União para legislar sobre a organização do Ministério Público, como prevê a Constituição. A decisão foi unânime e passa a valer para as próximas promoções por antiguidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu mais uma vez o serviço de mototáxi na capital. Repórter João Pedro Melo. Na decisão, o desembargador atende ao recurso da Prefeitura de São Paulo, que argumenta que o serviço é prestado sem autorização do Poder Público Municipal. No entendimento do magistrado, há uma razão provisória da Prefeitura e ele optou por suspender os serviços até que o caso seja julgado de forma definitiva. A medida ocorreu depois do TJSP ter autorizado empresas como a 99 e a Uber a oferecerem o serviço de moto por aplicativo na capital paulista. Em abril, o tribunal tinha extinguido uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava o decreto da Prefeitura. E após a primeira decisão da Justiça, a Uber e a 99 voltaram a oferecer tais serviços. O juiz Josué Pimentel tinha julgado improcedente a ação civil pública movida contra os serviços de transporte. E ele destacou que a ausência de regulamentação do município sobre serviço autorizado em sede de competência exclusiva federal, aliado à ineficácia da fiscalização a seu cargo, é o que coloca realmente em risco a população paulista. A medida ocorre 2 dias depois da proibição da Prefeitura de São Paulo ter sido derrubada e também do magistrado recomendar que o Executivo faça a regulamentação da atividade de mototáxi no prazo de 90 dias e que a Uber também se pronuncie sobre o caso dentro do prazo de 5 dias. A seguir, a gente fala sobre a ação que trata dos danos ambientais provocados por um loteamento em Bombinhas, Santa Catarina. E ainda está chegando ao fim o prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e não correr o risco de ter o título de eleitor cancelado. Voltamos em instantes.
Agora o alerta da Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar e justificar e também não pagou a multa nos últimos 3 turnos eleitorais pode ter o título cancelado. Repórter Estevam Furtado tem as informações direto do Tribunal Superior Eleitoral. Ô Estevam, boa noite. Oi, William, boa noite para você, para todo mundo que está ligado na TV Justiça. É o seguinte, mais de 5 milhões de pessoas estão com a situação irregular e o prazo já está acabando, vai só até segunda-feira agora, dia 19 de maio. Porém, dá para resolver essa situação de forma muito fácil. Você consegue consultar a sua situação pelo site do TSE, tse.jus.br, pelo site do TRE aí da sua cidade e também pelo aplicativo e-Título. Nessas formas, você consegue consultar a sua situação e também fazer o pagamento da multa. Lembrando que o valor da multa é de R$ 3,51 por cada turno eleitoral. Você consulta, consegue fazer o pagamento com Pix, boleto e também cartão. Aproveitando aqui, William, para deixar uma dica para o nosso telespectador. É o seguinte, caso você precise regularizar a sua situação e é algo muito emergente, para ontem a gente deixa a dica aqui de você fazer o pagamento com Pix, porque o sistema consegue rastrear de forma mais fácil. Então, caso você precise aí de uma emergência, faça esse pagamento com Pix. Lembrando que esse é o único valor que você precisa pagar, é apenas o da multa. Se você receber ligação, SMS, qualquer tipo de mensagem falando que precisa pagar outra coisa, isso é golpe. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, só a multa que tem que fazer o pagamento. Caso você prefira algo presencial, tem também essa opção. Você pode ir até um cartório. É só checar o horário certinho e levar um documento oficial com foto. William, aproveitando, tenho mais um recado para o pessoal. Você que está nos assistindo e tem qualquer tipo de deficiência, saiba que você já pode avisar a Justiça Eleitoral e pedir a transferência para uma sessão adaptada. Lembrando que você avisar a gente faz com que a gente consiga se preparar o mais rápido possível para deixar você uma sessão adaptada e que não aconteça nenhum tipo de problema. Aproveitando, vai rodar aí agora para vocês um vídeo que fala justamente sobre a importância de você que possui qualquer tipo de deficiência avisar a gente da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral e acessibilidade. Pode rodar. Sabia que dá para atualizar o seu cadastro e garantir que você vai votar numa sessão com acessibilidade? Bora entender isso rapidinho. A Resolução 23.659 de 2021 do TSE diz que é um direito da pessoa com deficiência escolher uma sessão acessível dentro da própria zona eleitoral. E a resolução também diz que você pode levar alguém de sua escolha para te ajudar na hora de votar. Se você tem alguma deficiência ou qualquer condição que dificulte o voto, avise a Justiça Eleitoral. Isso ajuda muito na hora de planejar as eleições. Atualizar o cadastro é rápido, fácil e você pode fazer pelo site do TSE. Bora lá? Você vai em autoatendimento eleitoral, depois em título eleitoral. Na sequência, na opção Informe seus dados sociais. Não precisa de laudo, é tudo por autodeclaração. Mas se preferir, pode fazer nos sites dos TREs ou presencialmente no cartório eleitoral. Mais de 1,5 milhão de eleitoras e eleitores no Brasil têm algum tipo de deficiência. A Gisela, por exemplo, atualizou o cadastro e agora se sente ainda mais segura para votar. Agora eu tenho certeza que se eu mudar de cidade e pedir para mudar a minha sessão, nunca vou me colocar numa escola que tem escada para subir, que tem degrau alto. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e corre para atualizar o seu cadastro. O ministro Dias Toffoli do Supremo decidiu manter suspenso por mais de 90 dias um recurso que discute danos ambientais em Bombinhas, Santa Catarina. O caso envolve um loteamento na praia de Mariscal, onde, segundo o Ministério Público Federal, houve destruição de vegetação em área de preservação permanente. O processo foi enviado ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do STF e as partes informaram que querem seguir tentando um acordo. A simplificação de recursos e de habeas corpus é o tema do livro do advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, lançado no Supremo Tribunal Federal. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes. Rocine Gomes.
O livro propõe a substituição dos recursos excepcionais na Justiça Penal pelo habeas corpus. O autor é o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron. Ele defende que isso traria vantagens significativas para o direito de defesa, além de proteger de forma mais eficaz a liberdade de locomoção e o devido processo legal. Temos um instrumento excepcional para a garantia não apenas da liberdade quando ela é diretamente atingida, mas também do devido processo legal que, uma vez desrespeitado, vai importar lá na frente na mesma supressão indevida da liberdade de ir e vir. A publicação foi tema de doutorado de Alberto Toron na Universidade de São Paulo. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes. O tema não poderia ser mais atual. Em tempos de massificação de demandas e sobrecarga do judiciário, é imperativo repensar os instrumentos processuais para torná-los mais efetivos. E o habeas corpus, por sua vocação histórica de proteção célere e eficaz das liberdades, apresenta-se como alternativa natural para essa missão. Veja a seguir. Em operação contra o tráfico de drogas, Polícia Federal e FAB interceptam um avião de pequeno porte no Pará e apreendem 200 quilos de skunk. E ainda, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por 180 dias as medidas cautelares contra o governador do Acre, Gladson Cameli. Voltamos já. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por 180 dias as medidas cautelares contra o governador do Acre, Gladson Cameli. Repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. Em decisão unânime, os ministros da Corte Especial atenderam a pedido do Ministério Público Federal, que apontou a necessidade de manter as restrições para garantir a efetividade do procedimento de colheita de provas no processo e proteger o interesse público. As medidas cautelares envolvem vedação ao contato com testemunhas e demais investigados, proibição de deixar o país com entrega do passaporte e indisponibilidade de valores. A ação apura suposto envolvimento de Gladson Cameli em organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. As investigações apontam que as práticas ilícitas iniciadas em 2019 provocaram prejuízo superior a 16 milhões de reais aos cofres públicos, em esquema identificado pela Operação Ptolomeu. A ministra Nancy Andrighi, relatora da ação penal contra o governador, destacou que os indícios indicam a atuação direta dele na escolha de empresas beneficiadas sem critérios técnicos. O Supremo Tribunal Federal analisou o habeas corpus da defesa e manteve as determinações do STJ. Segundo a relatora, a prorrogação das medidas é necessária para impedir que o esquema criminoso retome suas atividades, garantindo a proteção do interesse público e o andamento regular do processo. O provedor de aplicativo de mensagens que não removeu fotos íntimas de vítima da chamada pornografia de vingança terá que pagar a indenização. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. E você acompanha agora, numa reportagem especial de Kátia Gomes, casos que deixaram as vítimas traumatizadas. Comecei a receber mensagens sem parar no meu celular de vários homens falando que tinha visto algumas fotos minhas e de que forma que eu atendia. A vida dessa mulher virou de cabeça para baixo quando ela descobriu traições do namorado e decidiu terminar o relacionamento de 2 anos. Para se vingar, ele divulgou na internet fotos e vídeos íntimos dela como se fosse garota de programa. Eu fiquei extremamente desesperada, desestabilizada emocionalmente. A vítima registrou a ocorrência na delegacia. O ex-namorado foi preso, saiu no dia seguinte com tornozeleira eletrônica, mas continuou postando conteúdo em várias páginas da internet, redes sociais
e grupos de mensagens. Sempre quando eu recebia os vídeos, as fotos, eu voltava a registrar novas ocorrências, até quando ele foi preso de vez. E ela não foi a única. Pelo menos 17 mulheres tiveram imagens íntimas compartilhadas pelo mesmo homem sem autorização. A primeira vítima conhecida foi há 13 anos. Na época, ela registrou a ocorrência policial, mas o autor do crime não foi preso. Tinha feito um vídeo escondido e umas fotos, pegou e postou nas redes sociais. Foi onde que eu fui na delegacia, depois ele voltou a me agredir e muito mais. Essa exposição de fotos íntimas geralmente é usada como vingança. Apenas no Distrito Federal, onde essas vítimas moram, a Polícia Civil registrou 88 ocorrências de vazamentos de imagens íntimas em 2023 e 2024. Dessas, 57,8% tinham entre 12 e 17 anos e 82,5% eram mulheres. Avaliando o perfil dos autores, 43,8% tinham de 56 a 59 anos. 10,7% eram ex-namorados ou namoradas. 80,6% das vítimas não informaram o responsável pela divulgação. Talvez você conheça alguém que passou por essa situação. A repórter Marina Campos descobriu algumas histórias nas ruas de Brasília. Centro da capital do país, um dos pontos turísticos mais visitados, o Museu da República. Eu conversei com algumas pessoas e elas contaram situações que envolvem término de relacionamento, ameaças e divulgação de fotos. Já ouviu falar algum conhecido, que alguma vítima que já passou por uma situação dessa? Já. Foi uma colega minha, foi muito horrível. Ela se sentiu praticamente humilhada. O cara que tinha um relacionamento com a mulher e aí depois eles se separaram e ele jogou um vídeo que às vezes eles gravaram quando eles estavam namorando. Inclusive minha irmã ontem falou que uma amiga dela passou por isso, né? Isso é comum os homens fazerem para se vingar de um relacionamento que eles terminam. A prática é conhecida como pornografia de vingança e foi considerada crime com a Lei 13.718, que alterou o Código Penal. O artigo 218-C prevê como condutas criminosas a divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia que não tenham consentimento da vítima. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão. A professora especialista em direito penal explica que ainda que a mulher autorize ser filmada ou tenha em algum momento enviado fotos e vídeos, a distribuição sem a permissão é crime. Conhecido aí como sextorção, tem a ver exatamente com o momento anterior àquele de divulgar e de transmitir. Quando eu pego essas imagens e tendo posse dela, utilizo para poder te intimidar, te constranger ou mesmo te extorquir. Em um caso que chegou aos tribunais, foi ajuizada uma ação contra o ex-namorado de uma menor e o provedor de aplicativo de mensagens, usado para a divulgação de fotos íntimas. Em primeira instância, o juízo determinou ao provedor que removesse o conteúdo e condenou apenas o ex-namorado a pagar indenização. Mas o tribunal de segunda instância reconheceu a responsabilidade solidária e condenou também o provedor, que mesmo com ordem judicial, nada fez para tornar o conteúdo indisponível. No recurso especial ao STJ, a empresa alegou que seria tecnicamente inviável a remoção das imagens. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, ao alegar a suposta impossibilidade técnica, o provedor tampouco tomou qualquer atitude para eliminar ou mitigar o dano sofrido pela vítima, como a suspensão ou o banimento cautelar das contas do infrator, o qual havia sido devidamente identificado no processo. Dessa forma, a terceira turma reconheceu a responsabilidade civil solidária do provedor de aplicativo de mensagens. Não se exponha, não guarde fotos, não tire fotos, não produza vídeos, porque eu não estou falando nem da possibilidade do seu companheiro querer lá na frente se vingar. Estou falando da possibilidade de você levar um celular para arrumar e o próprio técnico conseguir acesso a essas imagens e utilizar para lhe constranger. Eu acho que eu não consigo mais confiar em ninguém, nunca mais.
A Justiça de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, condenou uma mulher que acusou falsamente nas redes sociais mãe e filho de terem furtado um cachorro. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela mulher acusada de furtar um cachorro depois de ter acolhido o animal. Ela acreditava que o cachorro estava perdido na rua. De acordo com o processo, mesmo depois de devolver voluntariamente o animal, a ré se recusou a escutar a explicação da mulher que cuidou do cachorro e passou a publicar ofensas contra a autora da ação e o filho dela nas redes sociais, o que causou constrangimento e abalo à honra. A mulher que cuidou do cachorro pediu indenização por danos morais. Ao analisar o pedido, a Justiça considerou que as postagens e as acusações infundadas, com amplo acesso à internet, provocaram a exposição da autora e do filho dela e a consequente reprovação social, o que configurou violação à honra e à imagem da família. Nesse sentido, a Justiça determinou o pagamento de R$ 3.000 por danos morais. Cabe recurso da decisão. Em Rondônia, 2 caciques são presos em garimpo ilegal na terra indígena 7 de setembro. Já em Goiás, polícia prende 3 pessoas por suspeita de envolvimento com perfil difamatório. E avião é interceptado em espaço aéreo brasileiro. A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira, com apoio das Forças de Segurança de Mato Grosso e Goiás, realizam ação de combate ao tráfico de drogas. A iniciativa resultou na apreensão de 200 quilos de skunk e na interceptação de um avião no Pará. A tripulação da aeronave fez um pouso forçado, incendiou o avião e fugiu do local. Parte da carga foi resgatada. O material apreendido foi levado para a Polícia Federal em Santarém. O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado da Paraíba e a CGU fazem uma operação para cumprir 6 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Cabedelo e Sapé e também em São Paulo. A investigação é por indícios de manipulação para obter vantagens financeiras ilícitas. Já foram identificadas 11 associações e entidades fraudulentas que moveram mais de 230 ações coletivas, atingindo mais de 100 mil aposentados e pensionistas de todo o país e descontos ilegais nos benefícios que somam mais de 126 milhões de reais. A Polícia Civil de Goiás prendeu 3 pessoas em Anápolis, Goiás, durante a Operação Máscara Digital por envolvimento com perfil difamatório. A ação foi para reprimir integrantes de uma associação criminosa que cometiam crimes contra a honra em redes sociais com cadastros falsos. A Polícia Federal prendeu 2 caciques em Ji-Paraná, Rondônia, suspeitos de envolvimento com atividades de garimpo ilegal na Operação Olhos Fechados. A PF, com o IBAMA e FUNAI, combatem os crimes de desmatamento, garimpo ilegal, usurpação de bens da União, além de associação criminosa na terra indígena 7 de setembro. Outras 2 pessoas também foram presas. No próximo bloco, mulher que passou um trote para o SAMU é condenada pela Justiça de Minas Gerais. E TRF1 admite sentença trabalhista como prova material para concessão de pensão por morte a dependente de trabalhador falecido. Os detalhes já já. Por risco de perda de direitos, o ministro Flávio Dino determinou que o INSS e a Presidência da República paguem as indenizações de crianças com deficiência causada pelo Zika vírus. Repórter João Pedro Melo. A decisão é cautelar e no despacho, Dino justificou que a medida foi tomada em nome da segurança jurídica das famílias beneficiárias. Ele destacou que o direito ao pagamento criado pela medida provisória terá que ser atendido mesmo no caso da perda de vigência do citado ato normativo. No processo, o ministro Flávio Dino ainda deixou claro que, caso o Congresso Nacional tome uma decisão diferente da adotada pelo Supremo, a medida cautelar vai ser revalidada à luz de uma eventual conversão da medida em lei. Por fim, na decisão, o ministro Flávio Dino pediu ao INSS e à Presidência da República informações sobre a omissão alegada pelas famílias. Em janeiro, uma medida provisória do governo federal passou a prever o pagamento de um benefício de R$ 60 mil às famílias.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso proibiu o INSS de cortar o auxílio-doença acidentário de forma automática, sem nova perícia médica. As informações com Simone Moura. A decisão é da primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os desembargadores entenderam que o INSS não pode encerrar o pagamento do benefício com base apenas na chamada alta programada, sem reavaliar a condição de saúde do segurado. Segundo a relatora do caso, não basta o tempo previsto acabar. É preciso comprovar por perícia se a pessoa realmente pode voltar ao trabalho. No caso analisado, o laudo médico indicava incapacidade total por 60 dias. Mas os magistrados concluíram que ainda não era possível garantir a recuperação completa do trabalhador. O tribunal também afirmou que a reabilitação profissional não é condição obrigatória para manter o auxílio. A avaliação deve ser feita caso a caso. A decisão também reforça que os benefícios podem ser revisados pelo INSS, mas só podem ser cortados após uma nova perícia. Com isso, em Mato Grosso, o auxílio só pode ser suspenso após nova avaliação médica. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o fornecimento de canabidiol a criança com autismo. Regina Souza. A primeira Câmara de Direito Público do TJSP manteve decisão da segunda vara de Dracena que condenou o Estado de São Paulo a fornecer medicamento à base de canabidiol para tratamento e controle de crises epiléticas de criança com autismo. A decisão foi fundamentada em teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça que determinam para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS comprovação de necessidade, incapacidade financeira e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Justiça de Santa Catarina condenou uma corretora a quase 20 anos de prisão por desvio de dinheiro em planos de saúde. De acordo com a decisão, a mulher se valeu da confiança de diversos beneficiários, muitos deles idosos, para obter pagamentos de mensalidades e valores vinculados a contratos de assistência à saúde, sem repassá-los às operadoras responsáveis. Repórter Pablo Lemos. Segundo o processo, a corretora utilizava justificativas como falhas na emissão de boletos, supostas trocas de operadora e dificuldades cadastrais para convencer as vítimas a transferirem dinheiro diretamente para contas dela ou em espécie. O golpe resultou no cancelamento de planos e perda de cobertura médica. Em alguns casos, inserção dos beneficiários em cadastros de inadimplência. A Justiça de Joinville, em Santa Catarina, condenou a mulher a 19 anos e meio de prisão por furto qualificado por meio de fraude e abuso de confiança. Além disso, ela deve pagar 89 dias multa no valor mínimo legal e indenizações que somam quase R$19 mil às vítimas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região admitiu sentença trabalhista como prova material para concessão de pensão por morte a dependente de trabalhador falecido. A repórter Fátima Uchoa detalha esse julgamento. A viúva comprovou tanto a dependência financeira quanto o vínculo empregatício do falecido por meio de documentos, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e uma decisão da Justiça do Trabalho que havia reconhecido o vínculo do trabalhador com uma empresa. No recurso contra a sentença que concedeu o benefício à mulher, o INSS alegou, entre outros pontos, que a prova material seria insuficiente para comprovar o vínculo empregatício e que a decisão da Justiça Trabalhista, da qual não foi parte, não teria efeitos previdenciários automáticos. Mas aqui no TRF1, a nona turma manteve a sentença que concedeu a pensão por morte à viúva. Segundo o relator desembargador federal Euler de Almeida, o Superior Tribunal de Justiça considera que uma sentença trabalhista pode ser aceita como início de prova material para a concessão de benefício previdenciário, mesmo que o INSS não tenha sido parte, desde que a decisão se fundamente em provas referentes ao período trabalhado e à função desempenhada pelo trabalhador, como ocorreu nesse caso. A Justiça de Minas Gerais condenou uma mulher que passou um trote para o SAMU. Na ligação, ela disse que presenciou uma grávida cometendo suicídio. Quem conta os detalhes é Rocine Gomes. Quando ligou para o serviço de atendimento móvel de urgência, a mulher disse que tinha visto uma grávida com uma criança se jogando de uma ponte em Boa Esperança. O município fica a 275 quilômetros de Belo Horizonte.
Essa falsa informação mobilizou uma equipe do SAMU, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de um helicóptero. O desembargador que julgou o caso destacou que vários elementos confirmaram a autoria do crime, como o boletim de ocorrência, ofício do SAMU, cadastro da linha telefônica, gravação em áudio e depoimentos de testemunhas. Na decisão, ele ressaltou que os serviços prestados pelo SAMU, assim como pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, são, como sabido, de utilidade pública, uma vez que se relacionam à saúde e à segurança públicas e permanecem continuamente à disposição da população. O desembargador enfatizou também que o deslocamento desnecessário de equipes que tratam tais serviços prejudica toda a população da região, uma vez que, com isso, possivelmente atendimentos verdadeiramente necessários deixaram de ser efetivados. A mulher foi condenada a pagar multa e teve direitos interditados temporariamente. A seguir, TST determina que uma rede de postos pague todas as despesas médicas de um motorista que ficou paraplégico depois de um acidente de trabalho. E a gente mostra também como a campanha Registre-se no interior do Amazonas levou cidadania a brasileiros que passaram boa parte da vida sem nenhum documento oficial. É já já. O TRT da Terceira Região em Minas Gerais manteve a condenação de uma montadora de veículos por conceder um intervalo de descanso no início da jornada de trabalho de um funcionário. Carolina Chaves. O intervalo intra-jornada é garantido pela consolidação das leis do trabalho como pausa obrigatória para a recuperação física e mental do trabalhador. Segundo testemunhas, um funcionário da montadora em Betim, Minas Gerais, era autorizado a fazer essa pausa logo no início do turno da noite, único horário disponível para a equipe. Com base nos registros de ponto, os desembargadores entenderam que o intervalo foi, na prática, suprimido. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pausas concedidas no começo ou no fim da jornada não cumprem a função de descanso e tornam o trabalho ininterrupto. Por isso, a montadora foi condenada ao pagamento de horas extras pelo descumprimento da norma. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que uma rede de postos do Rio Grande do Sul pague todas as despesas médicas de um motorista que ficou paraplégico após ter sofrido um acidente de trabalho. Repórter Samanta Flor. O motorista perdeu o controle do caminhão e tombou na pista, a caminho de Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo o caminhoneiro, nos dias anteriores ao acidente, ele trabalhou por mais de 13 horas seguidas, sem descanso adequado. No processo, o profissional afirmou que não pode mais trabalhar e que passou a depender de outras pessoas para a execução de tarefas simples do dia a dia. Ele pediu indenização por danos materiais, além do custeio de despesas médicas, medicamentos, consultas e uma cadeira de rodas elétrica. Também solicitou cobertura para a realização de fisioterapia e possíveis cirurgias futuras. Em defesa, a rede de postos alegou que o acidente ocorreu porque o motorista dormiu ao volante. A empresa negou que ele tivesse uma rotina de trabalho exaustiva. Também disse que o homem não usava cinto de segurança e que o suposto cansaço poderia estar relacionado ao envolvimento do empregado com campanha eleitoral. O motorista foi eleito vereador 2 dias depois do acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeiro grau que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.400.000. O montante seria o equivalente à pensão mensal vitalícia. Além disso, determinou o pagamento de R$ 400.000 por danos morais e de R$ 200.000 por danos estéticos. O reembolso de despesas médicas futuras, no entanto, foi negado por falta de comprovação.
No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão sobre o ressarcimento foi diferente. O ministro Agra Belmonte, relator do recurso na 7ª turma, entendeu que a lei garante o ressarcimento das despesas médicas até o fim da convalescença. De acordo com o ministro, não é possível prever, no momento da ação, a evolução do quadro do trabalhador. Por unanimidade, a 7ª turma confirmou o direito do caminhoneiro ao pagamento de tratamentos, fisioterapia e remédios, desde que apresente os devidos comprovantes. A rede de postos entrou com embargos declaratórios ainda não analisados. Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região participam do Encontro Institucional de Magistrados com o tema Trabalho e Tecnologia. A repórter Raíssa Lomonte traz os detalhes. A tecnologia avança em ritmo acelerado e transforma o mundo do trabalho. Mas qual o papel do judiciário diante das inovações que já estão moldando novas carreiras e relações profissionais? Esse foi o ponto de partida do Encontro Institucional de Magistrados, promovido pela Escola Judicial do TRT da 10ª Região. O volume de processos ele só aumenta. Então, o que nós pudermos trazer, não só a escola, mas o judiciário como um todo, e de fato estamos investindo nisso, é trazer ferramentas que facilitem a vida do juiz no dia a dia. E isso a inteligência artificial tem feito de uma forma muito eficiente. Aquele trabalho que antes demoraria horas para ser realizado, seja feito em minutos. Então, é muito importante que nós tenhamos a formação necessária para compreender essa nova fase da vida que estamos, essa nova geração tecnológica. O tema Trabalho e Tecnologia trouxe reflexões do mundo moderno para os magistrados. De um lado, novas profissões ganham força. De outro, trabalhadores e empresas enfrentam um cenário em constante mudança. E a justiça precisa acompanhar esse movimento. A sociedade, ela recorre, ao poder público como suporte para o seu processo de sofrimento, e de uma certa forma ir atrás de uma compensação para talvez assim tentar melhorar assim a qualidade de vida, um outro olhar para o trabalho. A programação do encontro inclui debates sobre o uso da inteligência artificial no judiciário, os impactos das redes sociais e até o papel das plataformas digitais e dos jogos eletrônicos na geração de vínculos trabalhistas. São recursos dos quais os magistrados não podem prescindir. Agora, é necessário ter cautela, porque as novas tecnologias devem servir de instrumento e não como objetivo final. Novas profissões, novos desafios, mas também novas oportunidades. O encontro institucional reforça o papel da Justiça do Trabalho como espaço de reflexão, aprendizado e adaptação às mudanças que já estão em curso. E na Bahia, o encontro dos magistrados do TRT debate a Agenda 2030 e o papel do Judiciário Trabalhista para o desenvolvimento sustentável. Reportagem de Carolina Vasco. O som de cordas e flauta da Orquestra Sinfônica da Bahia marcou a abertura do 19º Encontro da Magistratura Trabalhista. A Agenda 2030 da ONU e o Poder Judiciário é o tema central do evento, realizado na sede do TRT da Bahia. A Agenda 2030 é um pacto entre nações com 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e 169 metas para a erradicação da pobreza e promoção à vida digna, que devem ser alcançadas até 2030. Observe que dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, nós temos a busca do trabalho decente e a centralidade do trabalho em relação aos demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eles são interligados. Então, quando você pensa em redução das desigualdades, quando você pensa em menos discriminação, quando você pensa em reduzir a pobreza, quando você pensa em crescimento econômico, quando você pensa em meio ambiente, não há como desprender-se do trabalho. É um imenso desafio, não é? Um desafio que se avoluma diante da situação que vivemos no Brasil e no mundo.
os riscos de que grupos vulneráveis fiquem cada dia mais alijados do desenvolvimento econômico e da vida digna é uma ameaça imensa. Então, o tribunal, o Brasil e os tribunais, o Poder Judiciário, precisam atentar para isto, para as grandes questões e os grandes desafios que nos interrogam neste momento e nos dias de hoje, né? As questões envolvendo o meio ambiente, o trabalho, as comunidades originárias, os povos originários, enfim, os grupos vulnerabilizados e como dar dignidade, respeito, vida honrada a estas pessoas é fundamental. Essa semana de capacitação dos magistrados também inclui a realização de oficinas para aplicação prática dos protocolos para atuação e julgamento na Justiça do Trabalho, como, por exemplo, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, entre outros temas, como inteligência artificial, jurisdição em transformação e também precedentes. Nós procuramos, a partir desse eixo central, interligar vários temas que dizem respeito à magistratura. É uma atividade muito importante para chamar a atenção da sociedade acerca desses objetivos de desenvolvimento, também para a participação do judiciário no cumprimento deles. As oficinas visam melhorar não só a qualidade das decisões, mas também melhorar o acolhimento do jurisdicionado no Poder Judiciário, né? A ideia é que os protocolos eles são de atuação e julgamento, não apenas de julgamento. Então, desde um primeiro momento, desde a entrada da pessoa na jurisdição, na porta do fórum, é preciso que todas as pessoas que compõem o sistema de justiça estejam treinadas e habilitadas para levar acolhimento e entender que aquela pessoa está levando algum conflito, alguma situação que pode não estar tão evidente naquele momento. Você vai conhecer agora a história emocionante de um homem que passou a maior parte da vida sem nenhum documento oficial. Raimundo Barbosa Rodrigues, de 54 anos, nasceu em um seringal no interior do Amazonas e tem apenas um pedaço de papel de caderno como documento. Nesta semana, ele deu o primeiro passo para garantir a própria cidadania ao participar da campanha Registre-se em Humaitá, no sul do estado. A repórter Sandra Bezerra acompanhou o primeiro dia de atendimento no município. Depois de 2 horas na estrada para chegar à sede de Humaitá, no sul do Amazonas, Raimundo Barbosa Rodrigues, de 54 anos, e o enteado chegaram ao Centro Educacional de Tempo Integral Tarsila Prado, onde acontece a campanha Registre-se para conseguir a certidão de nascimento. Nascido em um seringal e analfabeto, Raimundo passou boa parte de sua vida sem qualquer documento. Carregava apenas um pedaço de folha de caderno com seu nome, o dos pais e a data de nascimento. A minha vida toda foi no seringal, cortando seringa, e lá não existia escola na nossa época, né, que era 1972. Eu com 7 anos já estava, irmão, já no cabo da enxada. Meu serviço foi todo trabalhar na enxada. Aí eu cortei seringa, eu quebrei castanha. Aí com um certo tempo eu vim para cá. Eu tirei a identidade, mas aí eu me alaguei no rio com açaí no bar e perdi todos os meus documentos. Mesmo sem saber ler ou escrever, ele sabia da importância de ter uma certidão de nascimento. Após décadas de espera, Raimundo tem em suas mãos a certidão de nascimento, o RG, o CPF e até o título de eleitor, obtidos pelos serviços oferecidos no Registre-se Humaitá. A certidão dele foi localizada com a ajuda de registradoras civis dos municípios de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, em parceria com profissionais de cartórios do Amazonas e do Acre, durante o Registre-se, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, com o apoio da Corregedoria Geral de Justiça e de diversos órgãos públicos. Só no primeiro dia, quase 900 atendimentos foram realizados. O Tribunal de Justiça trouxe aqui
neste aniversário da cidade, essa ação de cidadania. São mais de 150 profissionais envolvidos. Nós temos aqui o TRE, ações de saúde, diversas ações de cidadania dos parceiros envolvidos. A Semana Nacional do Registro Civil está sendo realizada pela primeira vez em Humaitá e marca também o aniversário de 156 anos do município. Para Raimundo, esse será um ano para nunca esquecer, o ano em que ele passou a existir oficialmente. Esta edição do Jornal da Justiça foi por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.